Bertrand Russell sobre se esses objetos lógicos seriam os mesmos objetos descritos pela física, ele disse que não sabe e que não seria tarefa do filósofo responder essa pergunta, que seria uma tarefa do cientista, por exemplo. Então, quando ele está falando de objetos, ele não está falando exatamente dos objetos como a gente entende no senso comum, como os objetos materiais. Os objetos do mundo material, para o Wittgenstein, já seriam um estado de coisas, porque eles são compostos de estados de coisas elementares que, de alguma maneira, ainda não foi explicada pelo Wittgenstein, são compostos por esses objetos que são simples. Então essa é uma outra característica dos objetos. Eles são simples, não podem ser decompostos em elementos mais simples. Por isso os objetos são átomos lógicos, ou seja, não são partes lógicas constituintes da realidade que não podem se subdividir em outras partes. Então o objeto é um átomo lógico. E para o Wittgenstein, um objeto não é um ente que existe de forma contingente. O objeto ele tem uma existência necessária. E no aforismo 2, ele apresenta o argumento da substância, que é um dos poucos argumentos estruturados que existe no Tractatus. Mas pode voltar só um pouquinho? Sim. Então, mas eu só... Minha opinião, né? Sobre o Wittgenstein nesse caso, mas eu acho que é mais... Se você quis dizer isso, é que objetos... é necessário que haja objetos, mas não que determinados objetos sejam necessários existirem. Isso. A existência dos objetos é necessária, mas quais objetos existem é contingente. Tal objeto pode ser contingente, mas que tem que haver objetos, tem que haver. Tem que existir tais objetos para que o sistema do Wittgenstein funcione. E é tanto intuitivo, tanto óbvio para nós que também eles existem. Isso. E ele demonstra, ele argumenta a favor desses objetos a partir do fato de que a linguagem possui proposições com sentido. Então o fato de nós conseguirmos falar frases com sentido sobre o mundo reside em alguma forma de que há um mundo que possui substância e que são formados por esses objetos que ele menciona. Então vamos falar sobre o argumento da substância. Então o objeto a gente pode entender como se fosse a substância do mundo, no sentido bem aristotélico mesmo, aqueles entes fundamentais que dão existência para todos os elementos da realidade. Então o argumento da substância é um argumento por redução ao absurdo. Espero que vocês lembrem lá das aulas de Lógica 1, Lógica 2, quando a gente fala sobre os tipos de argumentação. Argumentos por redução ao absurdo, eles começam com uma hipótese, que a gente vai usar essa hipótese para chegar em uma contradição. Se a gente conseguir mostrar que essa hipótese nos leva a uma contradição, a gente consegue demonstrar a negação da hipótese. Então a nossa hipótese do argumento da substância, a hipótese do Wittgenstein no argumento da substância é de que não há substância. E ele desenvolve algumas premissas que tomam essa hipótese como verdadeira e mostra que, se ela for verdadeira, a gente tem uma contradição. Logo, essa hipótese deve ser falsa. Então a premissa 1 é de que a existência dos objetos é contingente, ou seja, tudo existe contingentemente. Se não há substância e a substância não é necessária, a existência dos objetos é contingente. E a premissa segunda é o sentido da proposição, se os objetos fossem contingentes, dependeria se uma outra proposição fosse verdadeira. Então a gente está saindo de uma teoria da verdade por correspondência, de uma teoria da verdade que faz um uso necessário do mundo para atribuição de verdade nas proposições, e estamos passando por uma teoria da verdade por coerência, ou seja, a verdade depende apenas da relação de uma proposição com outras proposições. Então a verdade não se dá por causa de uma relação da linguagem com o mundo, mas é uma propriedade interna da linguagem, seria um tipo de consistência existente entre o conjunto de sentenças da linguagem. E se a verdade se dá
a partir de uma relação entre as próprias proposições, nós não podemos afigurar o mundo. Não existe uma relação de afiguração entre a linguagem e o mundo. Isso nunca se dá se a gente tem uma teoria da verdade por coerência, vamos dizer assim. Então essa seria a primeira conclusão do argumento da substância. Mas o Wittgenstein defende que nós podemos afigurar o mundo. Isso está expresso na proposição 2.1 do Tractatus. Ou seja, a gente já encontrou uma contradição no argumento entre a conclusão 1 e a terceira premissa. Então, se a gente tem uma contradição, a gente pode concluir que a nossa hipótese era falsa. Logo, há uma substância. A gente obtém essa conclusão a partir de uma redução absurda da conclusão 1 com a premissa terceira. Então, esse seria um dos únicos argumentos lógicos presentes no Tractatus. O objetivo desse argumento é para mostrar que a existência de objetos, de átomos lógicos, é necessária no seu sistema, na filosofia do Tractatus Lógicos Filosóficos. Certo? Então vamos passar para mais uma noção importante aqui ainda dentro da ontologia do Tractatus, que é a distinção entre realidade e mundo. O Wittgenstein diz que uma proposição para obter sentido, ela deve poder fazer uma divisão no espaço lógico entre aquilo que aquela proposição diz que é verdadeiro e aquilo que aquela proposição diz que é falso. Então o espaço lógico seria o espaço de todas as possibilidades. Tudo que é possível estaria de alguma forma descrito no espaço lógico. E o espaço lógico se divide em dois. Uma parte do espaço lógico seriam aquelas possibilidades que acontecem, os estados de coisas existentes, ele chama de mundo. Então o mundo é a soma de todos os fatos positivos. E a realidade seria o espaço, um sinônimo para espaço lógico. Seriam os fatos positivos, que é aquilo que acontece, mais os fatos negativos, o Wittgenstein usa essa terminologia, que seriam apenas as possibilidades não atualizadas, apenas aquilo que é possível, mas não existe na realidade. Então, a gente pode entender que, de uma forma, a realidade ela é maior do que o mundo. Ou seja, a realidade é composta por aquilo que acontece e aquilo que não acontece. E o mundo é aquilo que acontece, é a totalidade dos fatos. Então, realidade, mundo e espaço lógico. Vou apresentar de forma diagramática e bastante didática essa teoria que a gente vem discutindo, que é a teoria do isomorfismo entre a linguagem e o mundo. É uma forma de resumo sobre tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, para o Wittgenstein, a gente tem dois aspectos da realidade que são fundamentais. Um é a linguagem e o outro o mundo. E esses dois aspectos da realidade eles têm uma conexão bastante próxima um com o outro. Então, a linguagem ela pode ser decomposta em proposições, ou seja, ela é formada por proposições que são sentenças com sentido. Por um lado, a linguagem é formada por proposições com sentido. Por outro lado, o mundo pode ser decomposto em fatos. Ou seja, nós podemos descrever o mundo usando a linguagem, descrevendo os fatos que compõem o mundo. Então, a soma de todos os fatos, a totalidade de todos os fatos, de tudo aquilo que acontece, é o mundo. E tanto a proposição como os fatos podem ser decompostos em proposições atômicas do lado da linguagem e do lado do mundo os estados de coisas. Então eles podem ser decompostos em partes, vamos dizer, mais simples. Então as proposições atômicas que não envolvem o uso de conectivos, elas podemos relacioná-la com a existência de estados de coisas. Por exemplo, um exemplo de estado de coisas. Existe um carro estacionado na frente do prédio da Faculdade de Filosofia. Esse é um estado de coisas existente no mundo. Podemos entender que seria um estado de coisa atômico que é descrito por
por uma proposição atômica. E saindo do nível proposicional, indo para o nível subproposicional, as proposições podem ser divididas em nomes e que possuem certas predicados, que através da relação de certos predicados formam as proposições, e do outro lado, do lado do mundo, ele pode ser decomposto em objetos, que são aqueles objetos que eu falei anteriormente nos outros slides. Então vamos falar um pouco mais a respeito da linguagem para o Wittgenstein no Tractatus. Então, na proposição 4 ele diz que o pensamento é a proposição com sentido. E uma proposição com sentido demarca o espaço lógico em duas partes, o verdadeiro e o falso. Então o sentido para o Wittgenstein é toda a proposição que consegue demarcar o espaço lógico, aquele que nós falamos alguns slides atrás, em pelo menos duas partes. Uma parte que representa os estados de coisas que seriam caso aquela proposição fosse verdadeira, e outra parte que descreveria os estados de coisas inexistentes caso aquela proposição fosse verdadeira. Então toda proposição com sentido demarca o espaço lógico em duas partes, uma ou no verdadeiro ou no falso. Então a palavra sentido em alemão tem um sentido Sinn, que tem um significado como direção. Então, para o Wittgenstein, o sentido de uma proposição ela aponta para uma certa fatia do espaço lógico, se ela for verdadeira, e se ela for falsa, ela aponta para outra fatia do espaço lógico. Então, por isso que as proposições, algumas proposições para o Wittgenstein são sem sentido, porque elas não conseguem delimitar o espaço lógico. Um exemplo são as tautologias da matemática. As tautologias, elas, por serem sempre verdadeiras, a gente não consegue... a tautologia não consegue demarcar o espaço lógico em dois, porque ela sempre será verdadeira independentemente de como as coisas se dão no mundo, independentemente dos estados de coisas que existem no mundo. Ou seja, a verdade das tautologias, o fato de elas serem verdadeiras, está muito mais relacionado com a estrutura do mundo do que com a descrição dos fatos que existem. De uma maneira semelhante, são as contradições. As contradições, quando afirmadas, elas preenchem o espaço lógico apenas com a falsidade. Elas não têm essa capacidade que as proposições com sentido têm de demarcar o espaço lógico em verdadeiro e em falso. Então, por isso que tautologias e contradições, as proposições da matemática, são ditas pelo Wittgenstein serem proposições sem sentido, são pseudoproposições, porque não demarcariam o espaço lógico em verdadeiro e falso. Então essa é uma noção bastante importante de sentido para o Tractatus. Ou seja, se a gente conhece que uma proposição é verdadeira, a gente deve conhecer as condições que tornam aquela proposição falsa também. Ou seja, a gente deve conhecer as condições de verdade da negação daquela proposição. Então, Oi? Sim. Só para me ver ali, a questão da matemática para Wittgenstein, ele tem sentido ou não? Eu não entendi essa parte. Pois é, de acordo com essa teoria do sentido, que quer dizer que uma proposição com sentido ela deve demarcar um espaço lógico em verdadeiro e falso, as proposições da matemática seriam sem sentido. No primeiro, seriam sem sentidos, mas não seriam contrassensos, não seriam absurdos. Elas seriam sem sentidos porque não demarcam um espaço lógico. Tem em alemão, fica mais uma vez eu falando em alemão aqui, né? Mas a distinção entre Unsinn e Sinnlos, né? O Unsinn é o contrassenso, né? Aquela coisa que você fala, mas não faz sentido. E o Sinnlos você está desprovido, né? Tá vazio de significado, né?
Então, se não me engano, a matemática é os in-laws, né? É os in-laws, a matemática e todas as proposições da aritmética. A matemática, as proposições da matemática, da aritmética, ele fala mais da aritmética, estão desprovidas,